Votos cordiais de saúde e paz a todos. É uma alegria nós nos encontrarmos no MIEP para partilharmos dos conhecimentos da doutrina espírita e, em especial, neste evento que tem um longo histórico. Eu, como sempre falo, desejo que permaneçam sempre fiéis a Cristo e a Kardec, tendo em vista que esse momento que estamos passando é de fato um momento desafiador, onde lamentavelmente colocam-se apêndices em nossa doutrina. Então que esse evento possa continuar sendo esse ponto de luz, esse porto seguro, para que essa doutrina permaneça na sua pureza. Esse tema, onde vai nos falar da manjedoura ao Calvário, esse roteiro de luz, ele nos convoca a fazermos uma reflexão que nós poderíamos passar talvez um bom tempo, porque fala do Evangelho como um todo. Mas precisamos ter um ponto de partida para fazer a análise desses pontos que parecem ser extremos, que é a manjedoura de um lado e no outro extremo o Calvário. E esse ponto de partida quem nos dará é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele nos fala da formação do planeta e, em especial, na parte em que ele chama a atenção para que Jesus, percebendo a comunhão daqueles que aqui já se encontravam com aqueles que vieram degradados de capela, permaneciam nesse ciclo de sofrimento e de dor, uns pela ignorância do início, outros ainda por recalcitrarem contrários às leis divinas. E lá chama a atenção de que ele estava tocado e com compaixão ele organiza a sua vinda ao planeta para que todo aquele que desejasse romper com este ciclo dessas complicações, dessas escolhas equivocadas e dos sofrimentos advindos pudessem encontrar no exemplo dele o roteiro seguro, de tal forma que podemos dizer que a passagem de Jesus é nada mais nada menos do que uma metáfora luminosa da estrada do qual todos nós teremos que percorrer para atingirmos a meta de nos tornarmos espíritos puros. Esse é o nosso caminho. Portanto, podemos encontrar em todo o Evangelho aquilo que nos chama a atenção para a vivência dessas leis divinas, no qual Allan Kardec, conversando com aquelas consciências livres da matéria, apresentavam as suas características de espíritos ora sofredores, ora medianos, ora espíritos felizes, e percebera ele que na verdade a vida não poderia ser vivida de qualquer forma. Há leis que regem ou que devem reger a nossa conduta, de tal maneira que irá preparar esse futuro que tanto desejamos, que é esse futuro da felicidade que tanto queremos alcançar. Às vezes por caminhos tortuosos, mas acreditando que estamos no caminho certo. E vem esses dois pontos, que aparentemente tão distintos, representam para nós algo fundamental: manjedoura e Calvário. Como a doutrina espírita tem um viés filosófico, e a filosofia, em termos bastante simples, é nos debruçarmos sobre o pensamento, do próprio pensamento, nos dá a possibilidade de enxergarmos esses pontos de uma maneira bem especial. Nós romantizamos muito a história da manjedoura, como se fosse algo bonito, singelo, mas pela própria história narrada nos evangelhos, perceberemos que a manjedoura era um local que representa, pelo contrário, onde não havia um preparo. Ali era o local do estábulo dos animais, não havia segurança, não há preparo, não há limpeza adequada para uma criança recém-nascida. Então gostaríamos de que desde já pudéssemos enxergar manjedoura como sendo ponto de partida. E a nossa vida, indiscutivelmente, ela acontecerá nessa perspectiva de ponto de partida, e o Calvário, na verdade, vai ser a percepção deste ponto de partida quando nós, então, enxergamos aquilo que precisamos galgar para atingirmos essa plenitude. Alisson, seja claro
Qualquer momento que nós despertamos para a vida verdadeira e para aquilo que precisamos conquistar em nós, nós estamos na manjedoura. Podemos falar nesse sentido filosófico da doutrina que para Maria de Magdala talvez a manjedoura não estivesse ali naquele momento histórico que nós conhecemos, mas no momento de grande dor em que ela procura Jesus de Nazaré e tem aquele contato com ela de tal forma que ela a partir dali modifica. Ali foi para ela a manjedoura. Era o incômodo, era a dificuldade, não era o local apropriado, são os nossos pontos de partida. Lembro de Joana de Cusa, onde a manjedoura dela foi o momento em que ela descobre a figura de Jesus e a sua proposta e deseja seguir com ele. E aí ele diz a ela: não, volta, trata a Cusa como um teu filho querido do coração. Esse era o ponto de partida. E no momento em que ela despertava, e que todos nós despertamos imediatamente, nós começaremos a chegar no outro extremo, mostrando que essa ideia de estarmos em polos aparentemente opostos, de chegada e partida, de manjedoura e calvário, estão totalmente interligados, porque é na medida em que a gente percebe a nossa dificuldade, o incômodo que nós temos de nos encontrarmos nesta situação que nos leva a Ele, que inicia o Calvário. É aí que começa o Calvário. Porque a proposta do Evangelho é de mudança. Maria de Magdala não poderia permanecer a mesma no momento em que a manjedoura surgiu para ela. Agora era necessário lutar contra as próprias imperfeições, lançar luz sobre as próprias sombras, para daí sim começar este processo do Calvário, que representa as nossas provas e as nossas expiações. E é tão real que o próprio Mestre diz isso e não nos apercebemos. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Aqueles que não estão cansados e sobrecarregados ainda não chegaram no momento da manjedoura, porque não veem dor, se acompliciam ainda com as mesmas situações. Por isso ele diz: vinde a mim vós que estáis cansados. Estou cansado de sofrer, estou cansado de passar por essas dificuldades, estou nessa manjedoura que é um local de incômodo, esse ponto de partida. E agora sim nós iremos encontrar, e no momento que encontramos nós temos um roteiro de luz a ser trilhado. E este roteiro, ao contrário do que pensamos e que trazemos muitas vezes essa visão, esse eufemismo da facilidade, que Jesus abre portas, eu prefiro dizer que aí começa a dificuldade. Esse é o nosso Calvário. Muita gente fala da figura de Jesus. Eu confesso aos senhores que eu sou... Não se espantem com o que eu vou falar, viu, Gustavo? Eu sou fã de Moisés. E eu vou provar que não estou errado, viu, Juscelma? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu amigo. Não tem aquela história, né? Odiarás o teu inimigo. Eu pergunto, qual é o esforço, o sacrifício que a gente faz para viver Moisés na lei? Nenhum. Agora Jesus diz assim: ama teu inimigo. Mas rapaz, não tem uma coisa mais fácil, não. Eu não tenho dificuldade nenhuma na parte de Moisés. Ou coisa fácil. Não adulterarás. Aí vem Jesus e diz assim: um pensamento que você tiver mal em relação a outra pessoa, você já está adulterando. Aí eu pergunto, é melhor Moisés ou Jesus? Para a gente perceber que o nosso Calvário é essa condição. A gente vai falar, né? A gente fala tão bonito: ai, porque Jesus, porque Jesus. Eu digo, eu tenho um grande problema. Quanto mais eu estudo o Evangelho, mais eu sinto dificuldade. Mas rapaz, Moisés era tão bom, porque eu não preciso nem me esforçar para ter raiva de alguém. É natural. A gente já se chateia. Aí Jesus diz: não, perdoa, seja paciente, seja tolerante. Então esse roteiro de luz para nós, como nós estamos falando, é esse exercício da manjedoura, de perceber que nós estamos sofrendo não pelos outros. E quando nós perguntamos às pessoas o que significa a cruz,
frequentemente as pessoas vão começar a relatar que são situações difíceis que a vida apresenta, são as traições, são as doenças que nem batem a porta, elas simplesmente adentram a nossa vida sem pedir licença. São as situações difíceis socioeconômicas que nos atingem e nós não conseguimos chegar àquele ponto que nós desejaríamos da paz e da tranquilidade financeira. São situações do cotidiano que, se nós percebermos, estão sempre atrelados a contextos exteriores que nos atingem e nos desequilibram, tirando desse ponto de tranquilidade e paz. E eu gostaria de dizer que isso não é real. Por incrível que pareça, a cruz não traz essa representação. Nós chamamos de provas e expiações. Pensemos de maneira racional como a doutrina espírita nos ensina. E para que a gente entenda o que estou querendo dizer, farei uma analogia com aquelas provas que nós fazíamos na escola, para a gente entender que a cruz, que essas situações que nós elencamos como sendo os grandes problemas da nossa vida, não são, mas não são mesmo. Imaginemos uma prova, seja da matéria que for, pensem naquela que vocês mais gostavam, para não dizer o contrário. Eu tenho uma preferida, e eu acho que a maioria já deve saber de que se trata, né? Porventura alguém já teve dificuldade com matemática, não? Muito bem. Eu de vez em quando eu ainda tenho pesadelo com matemática, achando que eu não passei, acredita? E eu nunca reprovei, mas eu tenho isso. Às vezes eu acordo num pesadelo dizendo: eu estou formado hoje, mas eu não passei pela matemática. Não... É um tormento. Mas imaginemos as provas de matemática ou qualquer outra que vocês queiram. Na medida em que eu estudo e que eu adquiro aquele conhecimento, quando chega o dia da prova em que o professor coloca o teste diante de nós, aquela prova se dilui, porque eu já conquistei a capacidade de resolver a problemática. Então o problema não está no problema, mas na minha incapacidade de interpretar e solucionar as questões. Quando nós temos provas e expiações, na medida em que Jesus vivenciou nos mostrando esse roteiro, cabe a nós o exercício de adquirir esses valores, de tal forma que quando o passado se fizer presente, nas consequências que surgem do ontem, enquanto não sabíamos o conteúdo, essas provas desaparecerão. Porque as provas só doem a traição, as dificuldades financeiras, a doença que chega quando nós não estamos preparados para enfrentá-las. Quando nós já adquirimos o valor, nós passamos por estas provas de uma forma completamente diferente. Olhemos para a nossa vida hoje. Acredito que 10 anos atrás, vamos botar 15, tem as situações que hoje façam parte da nossa herança, da nossa experiência, que quando observamos uma pessoa mais jovem passando pela mesma coisa, a gente diz: fica tranquilo, passa, a situação é essa. Mas naquela época em que a gente passou, que nós não tínhamos ainda adquirido a experiência, como nós sofremos. Foi para isso que o Cristo veio, compadecido de cada um de nós. Para facilitar a nossa vida, nos é dado este roteiro. E nós não necessitamos da dor. A dor é a ferramenta última do amor. Porque quando nós não optamos por aprender essas lições que foram trazidas, a dor nos resgata, nos coloca na manjedoura. E a partir dali começa todo este processo de calvário, de cruz, que, repito, não está na ação dos outros ou naquelas que nós não podemos controlar, se encontra apenas na nossa incapacidade momentânea de não ter conquistado aquele valor. E para nós espíritas, isso é mais sério ainda. Por quê, Alisson? Porque dentro deste roteiro, o Espiritismo nos possibilita uma visão racional e nos dá uma chave para que a gente consiga acertar daqui para frente. É sério, Alisson? É prático. Não sou eu quem falo. A começar pela perspectiva dessas dores.
A doutrina espírita nos mostra que os problemas não estão onde nós achamos que ele está. E eu vou pedir licença para fazer uma breve leitura, para que ninguém fique chateado comigo dizendo que ele está falando isso porque ele não tem problema, porque ele não passou pelo que eu passei. Mas há um espírito que gosto muito, porque ela nos dá a chave para passarmos por esse calvário de uma melhor forma, em especial preparando um futuro mais feliz. Porque se hoje é zona de intersecção, olha a matemática de novo. Estão lembrados de zona de intersecção? Grupo A, grupo B e aquela zona do meio que pertence aos dois grupos. Eu tenho trauma, mas eu não decepciono. Mas, Alisson, por quê? Porque a nossa vida é a zona de intersecção. Nós vivemos a consequência do ontem, pertencemos ao grupo do ontem, mas estamos preparando o amanhã na medida em que conseguimos viver bem dentro dessas leis divinas que está nessa intersecção. Então, aquilo que nós chamamos de problema, esse espírito, Delfina de Girardin, vai nos dizer uma coisa muito importante. E ela diz assim: para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Queremos acertar, como espíritas, conscientes desta lei de causa e efeito, cujo efeito se torna o nosso calvário, porque é o reencontro com as nossas limitações. Quando formos agir, não pensemos naquilo que nos estimula a ação, mas em especial nas consequências advindas desta ação. Isso é fé raciocinada. Não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu quero, não é dar vazão a tudo que eu acho que é certo. É ter a capacidade de, conhecendo os exemplos de Jesus, eu perceba as consequências e de forma racional eu escolha o que é melhor para mim como espírito. E ela vai além para nós concluirmos. Ela diz assim: vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que chamais ardentemente. Esse é o Calvário. Quando, de fato, repito, não conseguimos enxergar a vida como ela é, verdadeiramente. Esta escola, essa trilha iluminada, que não precisa ser de dor, basta que nós, de fato, no momento de eleger, pensamos no que nos aguarda. Manjedoura e Calvário, extremos que estão próximos em nossa vida, nos convocando à verdadeira transformação. Saúde e paz. Esse é o problema de ficar para depois, né? O que eu vou falar agora, né? Extraordinário, amigo, extraordinário. Foi ótimo. Bom dia para todos. Que Jesus nos envolva, nos inspire, nos conduza nessa manhã. Eu, inicialmente, gostaria de dizer da minha alegria de estar pela primeira vez no MIEP e em Campina Grande, e pude confirmar uma teoria de que o povo nordestino é o povo mais hospitaleiro do Brasil, ou quiçá do mundo, né? Porque, é verdade mesmo, assim, o carinho, o cuidado, porque carinho é uma coisa que a gente expressa em detalhes, né?
E o carinho com que esse evento está sendo e é organizado é uma coisa que encanta, e pelas pessoas que a gente vai encontrando e podendo aprender junto ao longo dessa caminhada. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui. E o tema da manjedoura ao Calvário, o roteiro de luz, acho que o Alisson já contextualizou e extraiu um ponto que é o aprendizado que a dor traz. E por que a dor é importante? Porque a gente acha que às vezes a dor pegou a gente num momento bom, né? A gente estava bem, veio a dor, a gente ficou mal. Não, a gente já estava mal antes, só que a gente não sabia. A dor vem para alertar que alguma coisa está errada e precisa ser trabalhada. Então, não é algo a ser repugnado ou excluído, mas algo com o qual nós vamos aprender. E a nossa pretensão aqui, nesses minutos, porque a gente quer deixar também um pouquinho de tempo para quem quiser trazer algum ponto, né? Seja pergunta, seja colocação, que aí a gente deixa uns minutinhos no final. Então não vou tomar muito tempo, mas a gente queria caminhar numa linha parecida, e aqui selecionando 2 versículos, um sobre o momento do nascimento de Jesus e um sobre o momento da crucificação. O primeiro está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, onde se diz que Maria deitou Jesus na manjedoura porque não tinha lugar para eles na estalagem. Não tinha lugar na hospedaria, não tinha lugar. Não tinha. Não cabia Jesus na casa. Então ele teve que ir para os fundos. E esse é um versículo que ele mexe muito comigo, assim. Não tinha lugar para Jesus. Que loucura é essa? O dono do planeta veio e não tinha lugar para ele. Então, embora isso seja melancólico, né? Embora isso seja triste, e pudesse nos fazer pensar, será que tem lugar para Jesus, né? Eu queria pegar um outro caminho aqui, que é assim: não tinha lugar para ele dentro da casa, então ele pegou o lugar que tinha. E uma vez eu ouvi um conceito de rebeldia que eu adorei, e eu penso muito sobre ele. Ele diz assim, até o Roberto que falou lá de BH, ele diz assim: rebeldia é você não aceitar a vida que Deus te deu, porque Ele não te deu a vida que você queria. E a postura de Jesus ao vir na manjedoura está chamando também a atenção para isso. Entre infinitas outras coisas, também a atenção para isso. Porque muitos, em uma situação não exatamente igual, porque ninguém aqui talvez tenha nascido numa manjedoura, mas numa situação análoga, talvez fale assim: não, se não for do jeito que eu estou querendo, eu não quero, eu não vou. Mas há uma virtude sendo trabalhada ao aceitar a manjedoura, porque no final das contas, essa é uma virtude que a gente vai ver em muitas ocasiões, inclusive na crucificação, que é: não tenho o que eu quero, não tenho o que eu talvez mereço, mas o que é que tem? Vamos fazer o que dá. Porque às vezes, porque não dá para fazer o que a gente quer, a gente não faz o que dá. E isso reverbera em muitas situações. Por exemplo, porque eu não consigo ler um livro na velocidade que eu queria, eu nem leio. Porque não dá para fazer uma construção em 1 ano, eu nem faço. Porque aprender paciência vai demorar demais, eu nem começo. Então essa é uma virtude importante. Que virtude é essa? Emmanuel tem uma mensagem no livro Religião dos Espíritos, chamada Abnegação. E ali ele vai justamente trabalhar esse ponto, porque ele vai dizer assim: Jesus poderia nascer onde ele quisesse,
Não é uma questão de ter ou não ter lugar. Era onde ele quisesse. E aí Emmanuel diz assim, ele poderia ter nascido no seio do Império Romano. E convenhamos. E aliás, essa era até uma preocupação dos discípulos de Jesus, né? Tomé, Levi, Judas. Assim, Jesus, como é que nós vamos vencer se nós não estamos aliados com o Império Romano? Sabe? Pensamento, né? Isso aí Jesus talvez estivesse pensando assim, não, mas é porque o Império Romano é tão pequeno que eu não preciso dele, não. O Império Romano é tão pequeno que o tempo vai destruir ele, né? Então Emmanuel vai dizer assim, Jesus poderia ter nascido no Império Romano. Você imagina Jesus Cristo, imperador de Roma? Eu voto, né? Eu queria. Você imagina? Mas não. Ele nasceu no excluído dos excluídos. E talvez para mostrar também que nós não precisamos de material terreno para construir reino de Deus. Então a pergunta não é de onde é que você veio. A pergunta é para onde é que você está indo. Isso é relevante porque a conduta do Cristo ao longo da vida vai demonstrar o quanto ele estava com Deus e o quanto que Deus o bastava. Por isso que ele não precisou de um lugar. Por isso que ele foi para a cruz sozinho. Emmanuel vai dizer isso numa mensagem da Justiça Divina. Ele diz assim, Jesus estava sozinho na cruz, mas Deus com ele e ele com Deus eram maioria, ante a multidão desvairada. A questão da abnegação não é apenas uma questão de eu tenho que aceitar tudo o que acontece comigo calado. Não. É uma questão de eu sei para onde é que eu estou indo e do que é que eu preciso para chegar lá. E isso não é sobre questão material. Então não é sobre dinheiro, não é sobre título, não é sobre poder, não é sobre profissão. É sobre qual é o meu propósito. O que é que eu estou carregando dentro de mim? Para onde é que eu estou mirando? E qual o tipo de conquista que eu quero obter? Porque eu posso querer obter uma conquista material. Falar, nossa, o meu sonho é chegar no salário X. Então lute por isso. Mas enquanto você está lutando por isso, tenta nutrir um pouco mais de espiritualidade, de propósito maior. Porque isso vai ser muito mais relevante. Por isso que eu gostei da mensagem da Delfim, citada aqui pelo Alisson. A consequência de uma coisa, a qualidade de uma coisa é vista pela consequência dela, e as consequências das nossas questões aqui estão no plano espiritual. É preciso olhar nesse ponto de vista. Mas por que eu estou ressaltando a abnegação, mas uma abnegação com um propósito? Porque ao longo da vida de Jesus, a gente vai ver outras situações em que isso se apresentou, que é, não dá para ter o que eu quero, mas o que é que tem? Para a gente ver o que faz. E cito apenas mais uma para a gente poder caminhar para a conclusão. Multiplicação dos pães e peixes. Ali é uma passagem que me chama a atenção de diversas maneiras, mas para a gente não fugir do tema, ali houve exatamente essa pergunta. Porque os discípulos, com o pensamento humano, e eu acho que muito natural, acho que qualquer um de nós teria, os discípulos falaram assim, mestre, manda todo mundo embora, porque mal tem pão e peixe para a gente. Esse é um pensamento muito natural. Ontem estava chegando aqui, e aí, aliás, lá em Confins, né? Fazendo a conexão lá em Confins, e aí eu vi uma mãe falando para a filha assim, a gente gosta de ajudar as pessoas, né, minha filha? E a menininha respondeu assim, gosta. Falei assim, mas vai ser muito mais fácil depois que a gente almoçar. Porque, claro, depois que eu me satisfiz, né?
aí eu consigo ajudar. Mas ali Jesus, isso é fantástico, assim, a atitude de Jesus é assim, mandar embora, mas eles estão comigo. Porque uma coisa é você ter pão para dar, outra coisa é você ter pão para repartir. Quando você vai dar o pão, quer dizer, você já se alimentou, você está saciado, aí você dá o que sobra. Mas o repartir você não comeu ainda. O repartir você ainda não se saciou. Isso é abnegação. Porque você poderia, está tudo certo, tá, é justo, você se alimentou e depois deu, maravilhoso. Mas ali Jesus pega os pães, multiplica, distribui e nem fala se ele comeu. O que, aliás, tornou acontecer após a cruz com os discípulos de Emaús. Ele partiu o pão e sumiu. Ele não comeu. Ele não comeu. Ele repartiu, foi reconhecido e desapareceu. Isso é fantástico. Quer dizer, há um propósito aqui, um propósito divino de comunhão, de partilha e de abnegação. Isso também vai aparecer na crucificação. De novo, o que é que vocês têm? A gente chegou para ele e falou assim, então Jesus, o que a gente tem para você? Depois de tudo que você fez, a gente tem cruz. Então tá, vai para a cruz. Só que ali, até eu vou pedir licença para ler, é só um versículo no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 23. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma parte para cada soldado e também a túnica que ele estava, naturalmente vestindo. Aqui é importante. A túnica, porém, era sem costura, tecida por inteiro, de alto a baixo. Eu quis ler esse versículo porque Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38, Pregações, e ele vai interpretar um versículo, se não me engano está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38 também. Vamos a outras aldeias para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Essa foi a fala de Jesus. E Emmanuel vai discutir o que é pregação segundo Jesus, né? Quase uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra pregação segundo entendia Jesus? Aí os Espíritos talvez responderiam como Emmanuel escreveu, né? Ensino e exemplificação, sem o qual o ensino não tem nenhum sentido. E Emmanuel vai discutir ali sobre a questão da pregação, e ele vai comentar que em muitos casos, diria que a maioria dos casos, há uma discrepância na pessoa que fala, na pessoa que faz palestra, na pessoa que prega. Ela adota uma postura durante a pregação e no dia a dia parece que ela não ouviu a palestra que ela deu, né? No dia a dia ela faz totalmente diferente. E aí Emmanuel vai muito sutilmente utilizar de uma metáfora que ele diz assim: e isso contribui para a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Por que ele comparou o caráter com uma roupa? Porque a túnica de Jesus não tinha costura. Como dizer que o caráter de Jesus não tinha remendo. Era um homem integral. Era um homem que, do começo ao fim, ele foi íntegro. Por quê? Porque ele sabia para onde que ele estava indo. Então você imagina que se a gente tivesse consciência da grandeza espiritual que nos é reservada,
da imortalidade da vida. Imagina se isso coubesse na nossa cabeça, porque não cabe, mas imagina que isso coubesse na nossa cabeça e alguém chegasse para a gente e falasse assim: olha, nega Jesus que eu te dou o dinheiro da Mega Sena. Eu falo assim: obrigado, meu amigo. O dinheiro da Mega Sena nem chega perto de tudo que está me reservado. A Mega Sena me garante uma existência, Jesus me garante a vida inteira. Que troca é essa? Então Jesus estava muito ciente disso. Onde é que ele estava? Para onde é que ele estava indo? Qual que era o propósito? E era com Deus, né? E aí a roupa de Jesus não tinha costura, o caráter dele era íntegro, era aquilo que, aí Emmanuel vai dizer, né? Aquilo que ele falava, ele vivia, e ele vivia daquilo que ele falava. Então, o roteiro da manjedoura ao Calvário é de luz. Se a gente entender o propósito divino das nossas vidas, isso não tem a ver com a quantidade de pessoas que você vai atingir, isso tem a ver com o quanto você vai trabalhar interiormente, como que você vai lidar com as situações que são trazidas. Por isso Jesus pôde chegar na última ceia e dizer para os discípulos assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O verbo está no passado, ele não tinha ido para a cruz ainda. Ele não venceu o mundo na cruz. A cruz não foi o momento em que Jesus venceu. A cruz foi o momento em que ele foi coroado. A vitória já estava garantida. A vitória de Jesus foi na vida. Integridade, justiça e amor. Esse é o convite para nós. Se vamos atingir 1 ou 1000 pessoas, se vamos fazer uma obra para 1 ou para 10.000 pessoas, isso é pouco relevante. A questão é o quão íntegro eu vou ser no meu propósito. Para isso, talvez eu vou precisar ser abnegado, talvez eu vou precisar de paciência, talvez eu vou precisar de silêncio, mas sempre com os olhos para o alto. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, que Jesus nos abençoe e a gente abre. Tem para as questões. Obrigado, gente. Então a gente tem uma primeira questão aqui, que foi do Luiz Henrique de Aracaju, em que ele questiona: a fuga de José, Maria e Jesus representa o que nos dias de hoje na nossa transição planetária? Ele não direcionou para nenhum. Então, já que não direcionou, os dois respondem. A gente tinha o poder temporal, que a história era que viria aquele que seria o rei. Se nós pararmos para perceber, aquilo que ele traz, aquilo que ele traria causava temor. Então é necessário, numa visão agora, como eu chamei a atenção, nessa perspectiva filosófica, sai no sentido de não se acompliciar com aquilo ali, para de fato apresentar-se posteriormente. A gente vai encontrar isso em Paulo, em Francisco de Assis, esses momentos de saída, de fortalecimento, para que de fato possam voltar. Em termos de transição planetária, o que nós percebemos é isso: não existe uma mensagem que incomoda mais do que a mensagem cristã nesse período que vivemos. Porque faz aquela analogia que fiz com Moisés. Nós queremos um evangelho e um Jesus que se adeque à nossa forma de ser, quando na verdade evangelho é incômodo. Evangelho é tirar a gente da zona de conforto. Essa ideia que nós temos, me permitam, que estão tentando hoje que esses reis do momento contemporâneo,
no objetivo de silenciar aquela criança que na verdade representa esse roteiro e essas leis, é querer achar que evangelho, e é engraçado que apontam logo para o cristão, né? Mas Jesus aceita a tudo e a todos. Isso é uma verdadeira cilada. É verdade, Jesus aceita tudo e a todos, é indiscutível. Mas eu quero que alguém me mostre dentro da história do evangelho quem foi que conheceu Jesus e permaneceu o mesmo, com os mesmos equívocos, fazendo as mesmas coisas erradas. Se Maria de Magdala tem a fama que nós conhecemos, nós não lembramos dela nesse processo. Ela muda. Quando a gente fala de Paulo de Tarso, eu não lembro do perseguidor, eu lembro do homem que se transforma. Então nós temos que ter cuidado com esses reis de hoje. Por isso que é necessário às vezes nós sairmos, nós fugirmos, para permanecermos na integridade da mensagem evangélica, que é tão interessante que o próprio Francisco de Assis dizia: viva o evangelho, se for necessário, fale sobre. Então, dentro daquilo que eu consigo enxergar, essa fuga de José, ela tem essa representação de nós não nos acompliciarmos com aquilo que o rei impõe como sendo o correto. Esse é o desafio de todos nós, é sermos cristãos verdadeiros nos dias de hoje. Não barganhar a verdade, porque hoje o grande problema é esse: quando eu me incomodo com aquilo que a Escritura diz que eu estou equivocado, eu tento achar uma jurisprudência. É mais honesto da nossa parte dizer assim: isso aqui é o ideal, eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Normalmente nós dizemos assim: não é bem desse jeito. Então, acredito que uma das possibilidades que nós temos para avaliar essa fuga é essa percepção. Eu teria pouco a acrescentar, mas iria nessa linha também, no sentido, mas num outro sentido, que é assim. No livro No Mundo Maior, o André Luiz está acompanhando, junto com o Calderaro e a Cipriano, uma excursão no plano espiritual menos feliz. E aí eles estão indo. Aí chega num momento que a Cipriana olha para o André Luiz e para o Calderaro e fala para o Calderaro assim: aqui vocês ficam e a gente vai continuar. O André Luiz fica meio chateado, né? Porque ele queria continuar, né? E ali fica claro, e pela explicação mesmo da Cipriana, fica claro, e ela conversa com o Calderaro concorda imediatamente que eles deveriam ficar, não pelo Calderaro, mas pelo André. Porque a preocupação da Cipriana não é se ele poderia ir, é se ele conseguiria voltar. Ele até iria, mas será que ele volta? E aí, então eles ficam, é o momento que o André Luiz conhece o avô, enfim, reconhece o avô, né? Ali no plano espiritual. Mas essa é uma lição importante, né? Porque nós não vamos, e acho que não podemos, desprezar lugares e pessoas em nome de uma certa pureza. Vai dizer assim: não, eu sou puro demais para ir naquele lugar. Por isso que o Chico respondeu àquela senhorinha quando viu ele no bar. Falou assim: Chico, você num bar? Aí ele falou: quando o espírita está num bar, ele vira um lar. Por que ele falou isso? Porque aquele lugar não o contaminaria. Ele poderia entrar, ele entrava Chico, saía Chico. Então, não há pelo lugar em si ou pela pessoa. Eu não posso dizer assim: eu não posso conviver com fulano. Por quê? Porque ele me tira do sério. Fala, você já está fora de série, ele só te mostra que você está, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque essa fuga é uma fuga estratégica. Naquele momento não havia como eles enfrentarem Herodes. Não tinha jeito, se pegasse matava. Então foge, mas volta depois, né?
Então, para a gente ter consciência de que eu não posso transferir nada para lugares e pessoas em nome de uma pureza, dizer assim, não, eu não vou naquele lugar porque eu sou espírita, sou puro demais, não vou. Não. A pergunta que eu tenho que me fazer não é se eu sou puro demais, a pergunta que eu tenho que me fazer é assim, eu entro, será que eu saio? Porque tem assunto, lugar e pessoa que eu entro e não saio mesmo. Aí eu preciso evitar, não pelo assunto, não pela pessoa, não pelo lugar, mas por uma fraqueza minha momentânea. Eu afasto, falo assim, eu não posso isso agora. Por exemplo, um assunto que é muito tranquilo, política. Bom, nesse momento eu não estou em condição. Então eu vou me resguardar. Não porque o assunto não é importante. O assunto é importante. Não porque a discussão não vale. A discussão vale. O problema é que eu entro, Gustavo, e sai um leão. Então, nesse momento, não. Eu vou trabalhar comigo primeiro. E aí a gente poderia estar falando de várias coisas aqui. Eu estou citando política porque a gente sabe, né? Porque é tranquilo, né? Não vai pegar. Temos algumas perguntas que convergem. Acho que eu vou fazê-las juntas e aí vocês conseguem, acho que, organizar melhor. Na questão, por que na manjedoura? Será que nós devemos nos basear no fato de que nada é por acaso? A chegada e a partida de Jesus no plano físico já estava em sua programação? Uma segunda questão que é, para a nossa regeneração espiritual, temos obrigatoriamente que passar pelo Calvário? E, por fim, podemos dizer que, temporalmente, a manjedoura e o Calvário coexistem? Considerando que temos muitas imperfeições a corrigir, podemos dizer que temos várias manjedouras e vários calvários? Como é que foi tanta pergunta? Peraí. Vamos? Em relação ao planejamento, o livro A Caminho da Luz vai falar isso. Que ele, compadecido dessas dores daqueles que aqui se encontravam, junto com outros espíritos da mesma envergadura, planeja sua volta. Então eu acredito que, diante daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que a gente vai encontrar lá em André Luiz, Missionários da Luz, Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, que descreve também com riqueza de detalhes a reencarnação, o planejamento reencarnatório, eu acredito sim que a manjedoura, ele fazia parte do planejamento, porque tudo foi pensado, tudo serve como material para que a gente reflita. Então não iria se perder uma oportunidade dessa, né, em termos de planejamento. A segunda foi, que resume, é a questão da manjedoura e Calvário se coexistem. De fato, eu acredito, inclusive o nosso objetivo foi mostrar isso, que apesar de cronologicamente estarem tão distantes, na nossa vida manjedoura e Calvário eles coexistem. Para que a gente tente, né, exemplificar. Há situações em que a gente reconhece o nosso erro hoje. Hoje eu sinto que eu tenho essa tendência. Ontem a gente não percebia. Na hora em que eu percebo é o ponto de partida. Ponto de partida, início a manjedoura. Mas na hora em que eu me apercebo, isso daí agora tem um desafio. E esse desafio de transformação me causa dor e sofrimento. Calvário. Então elas coexistem. E de fato, como foi colocado, como nós temos muitas arestas ainda a serem aparadas, é na medida em que a gente avança, que a gente amadurece espiritualmente, nós vamos tendo novas manjedouras e novos calvários. Quando é que o Calvário deixa de existir? Como nós buscamos trazer na nossa fala. Quando eu adquiro o valor, a prova se dilui. Ela só existe enquanto eu não tenho valor. Aprendi a perdoar verdadeiramente. Então, quando a pessoa me ferir, em qualquer situação que seja, não será tão sofrido, porque o valor do perdão já está em mim. Quando é que eu sofro? Quando eu não aprendi ainda. Como é que fulano pode ter feito isso? Como é que isso? Mas na hora em que a gente adquirir o valor, a prova desaparece. Então, de fato, manjedoura e Calvário
estão aí, né, caminhando conjuntamente. E nós somos obrigados a passar pela dor, pelo sofrimento? Necessariamente não, mas é importante também que a gente compreenda um detalhe. Nós não estamos aqui, nesse momento, sem uma história pregressa. Como assim, Alisson? Seria muito bonito eu dizer assim, olha gente, não é necessário, basta que a gente aprenda, mas esse processo ele é doloroso. Então, em tese, nós não precisaríamos passar pela dor se nós de fato não tivéssemos um passado que já nos fala das nossas limitações. Então, em tese, é necessário? Não. Aprendamos com amor. Praticamente, o que é que acontece hoje? A gente já sente o reflexo do ontem porque nós não temos o valor adquirido. Então, a resposta que eu acredito, né, que eu enxergo é, de um lado, em tese, nós não precisamos passar pela dor. Basta a vivência do amor. A pergunta é, nós já estamos na condição de vivenciar esse amor? Nós já conseguimos? Se não conseguimos, por isso eu digo, a dor vai ser a ferramenta que nos resgata. É isso. Acho que eu só na primeira pergunta sobre se estava na programação de Jesus ou não, né? Não sei. A cruz eu acho que estava. Porque Jesus sem a cruz, a gente não estava falando dele, não. Acho que se Jesus tivesse desencarnado de idade, acho que a gente não estava falando dele, não. Porque o primeiro cristão que fosse ameaçado de morte ia fugir, né? Agora, a inspiração de Estevão é falar, Jesus foi para a cruz, por que eu não vou? Né? Agora, a manjedoura, acho que é porque eu sempre fico pensando assim, quando os espíritos falam, né, o gênero de provas e tudo, porque era muito do livre-arbítrio das pessoas, né, aceitar Jesus ou não. O fato é que, apesar de não terem aceitado, ele veio a si mesmo, né? Eu acho que era muito, muito, muito provável, assim, 99,99999% que ele ia nascer na manjedoura, porque não iam dar lugar para ele. Sabia, ele conhece as pessoas, né? Mas então eu acho assim, agora a cruz não com a palavra cruz, mas com a palavra madeiro, foi previsto por Isaías, uns 700 anos antes. Então, penso aí que estava bem encaminhado. Só não se sabia por meio de quem, né? Por meio de quem que essa cruz chegaria, mas que ela ia chegar, aí acho que não tinha dúvidas. Essa é para Gustavo. Lançaram a sorte sobre sua túnica, pois não havia costura, era uma só peça. Parabéns pela interpretação dada a essa passagem evangélica. Outra passagem, ele fala com autoridade, se encaixaria nesse contexto? Perfeitamente, perfeitamente. Porque quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se há hierarquia no plano espiritual, os espíritos respondem que sim. E que essa hierarquia, ela é moral e irresistível. Aí Kardec insiste, ou é 244 ou 274, que eu confundo com aquela espíritos veem a Deus. Então, é uma das duas. Mas acho que é a 274, da hierarquia. Aí Kardec insiste na letra A, assim, mas um espírito não poderia, assim, passar despercebido do superior, né, e fazer o que ele quer sem que o superior veja. Aí os espíritos só respondem assim, eu disse irresistível. E autoridade, você só constrói com integridade, né? Seria como dar um conselho que eu mesmo não atendo, né? Assim, para de fumar. Fala, mas você fuma. Se você achasse que fumar era ruim mesmo, você parava primeiro, né? Porque parte de um princípio que aquilo que a gente acha que é bom realmente, a gente aplica na gente primeiro. Por isso que o convite é para a gente viver a doutrina espírita. Porque se eu ficar fazendo propaganda e as pessoas vierem, mas você vive isso que você falou? Eu falei, eu não. Eu falei, então eu também não, né? Tem até uma piadinha que o mineiro chegou na fazenda da família com a câmera fotográfica.
e foi mostrar a tecnologia pro pessoal, né? E aí ele, bom, para tirar a foto, que tinha lá no visorzinho, sair a foto, ele falou, vamos tirar uma foto todo mundo junto. Aí pôs todo mundo assim, foi lá na cerca, apoiou a câmera, preparou o timer e saiu correndo para aparecer na foto. No que ele saiu correndo, todo mundo saiu correndo também. Aí ele falou assim, gente, mas o que é isso? Por que vocês estão correndo? Aí ele falou assim, você que conhece está correndo, a gente que não conhece está perdido, né? Então, você que conhece a doutrina espírita não está vivendo? Eu vou viver? A autoridade vem daí, né? A autoridade vem de quando eu aplico em mim aquilo que eu estou dizendo. Então, perfeita ligação, acho que está totalmente ligada. Vou colocar 2 questões para a gente não ficar sem responder nenhuma, e aí a gente escolhe aí quem responde qual, tá? Quais as lições da passagem do Evangelho à Transfiguração e qual a importância do papel de José na vida de Jesus? Como é a primeira pergunta? Quais as lições da passagem do Evangelho que trata da Transfiguração? E a segunda, qual a importância do papel de José na vida de Jesus? Bem, eu vou pensar mais na questão de José no primeiro momento. Porque José é uma figura, um personagem que me chama muita atenção. Não, por incrível que pareça, ele passa tão rápido, mas tem uma coisa que eu acho tão importante que a gente fala tanto na doutrina espírita, chamada de humildade. João Batista, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então eu olho para José nessa perspectiva. Eu acredito, aí eu vou deixar muito claro a questão de opinião, que José era um espírito também de alta envergadura. E que ele faz esse papel, inclusive, do protetor de Maria, do próprio Jesus, e que ele não se preocupa em entrar para a história num grande ato heróico, apesar de ter sido um ato heróico na cultura daquela região. Então o papel de José é esse, é aquele que possibilita, é aquele que dá a condição para que Jesus chegasse, para que Maria tivesse o suporte, e ele se apaga para que de fato Maria e o Cristo surjam. Eu tenho uma opinião, inclusive, não vou dizer que é baseada em nenhuma obra, mas eu vejo espíritos que vêm de outras esferas para cá para auxiliar realmente os seus irmãos e voltam para onde estavam sem estarem preocupados em serem reconhecidos. Eles servem com total integridade e entrega e voltam e vão felizes por terem servido. Eu vejo em José essa figura, esse indivíduo que nos traz essa lição da gente servir e partir, como Jesus ensinou. Para mim, ele é o maior exemplo disso. É aquele que de fato vive a integridade. Agora, para a transfiguração do Estado, que é o homem do Evangelho. Vamos lá. Que Jesus nos inspire. Só em relação a José, né, recomendo uma mensagem de Emmanuel, chama José da Galileia. E, se não me falha a memória, essa mensagem está num livro chamado Irmão. Mas procurar José da Galileia, vai encontrar a mensagem de Emmanuel. É extraordinária, é uma mensagem para ser refletida, e foi bem no tom que o Alisson falou. Agora, sobre a transfiguração, o único cuidado aqui é porque porque é difícil falar quais as lições, né? Eu acho difícil que a gente consiga aqui falar de tudo e esgotar o assunto. Então eu vou tirar uma que é a que eu consegui extrair. Só que é delicado porque talvez vai precisar de uma premissa que nem todo mundo concorda. Então, mas eu estou dizendo que nem todo mundo concorda porque já pude conversar sobre isso com alguns colegas e vejo que não é um consenso. Então, vou falar aqui de uma opinião pessoal
Se você discordar, tá tudo certo, a gente continua sendo amigo, tá? Mesmo assim. Ali na transfiguração é um momento em que Moisés e Elias aparecem também. Então, Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda, Elias é a terceira. Num ponto de vista de que, até um trecho do livro A Gênese, Kardec vai dizer que João Batista é quem deveria coordenar o advento da terceira revelação. Ele viria junto com Jesus para coordenar a terceira revelação. Então, um ensino possível ali, e talvez um momento mais impactante do ponto de vista espiritual no Evangelho, é o encontro das três. É o momento em que os três estão reunidos, e isso vai revelar para a gente a importância do equilíbrio, a importância de entender justiça pela ótica da misericórdia, porque às vezes a gente ainda entende justiça pela ótica da meritocracia e é capaz de dizer quem merece e quem não merece. E eu penso muito isso, se a gente fosse ter, a gente merece, acho que a gente estava perdido. Vai vir só o que a gente merece, aí fujam, né? Porque a coisa vai ficar feia. O amor, Emmanuel tem uma mensagem em que ele diz assim: o amor, ele precisa ser dado numa dose adequada, porque o amor é um remédio. E se a gente der amor numa dose inadequada, a gente pode perder a pessoa. Perder no sentido de transviar, né? no sentido de desviar do caminho, não no sentido de a pessoa vai embora, mas no sentido de uma mãe com muito, muito amor pelo filho, ela é capaz de fazer tudo pelo filho, falar que bom, hein? Ele não faz nada, então isso é pior para ele. O amor precisa do equilíbrio, o amor precisa da justiça, e o amor precisa, aqui, por mais que a doutrina espírita seja reconhecida, e claramente isso está correto, pelo aspecto da caridade, eu vou ressaltar o aspecto da verdade. Porque o amor precisa ser justo e verdadeiro. A justiça precisa ser amorosa e verdadeira. E a verdade precisa ser amorosa e justa. Há um ponto de conexão. E aqui a gente poderia, né, se tivesse mais tempo, mostrar o link entre verdade e caridade, mas acho que é um pouco claro também. Quem vive na verdade ama o outro, faz pelo outro, ajuda, colabora, né? Então é preciso, talvez a lição ali seja equilibrar os três pontos. Qualquer um dos três que entra em desequilíbrio parece bom, mas não é. Não, eu sou justo. Fala assim, eu atropelo todo mundo. Fala assim, não sei se isso é bom. Eu sou amoroso, eu faço tudo pelo outro. Eu não sei também se é bom. Não, eu sou sincero. O que eu falo, o que eu penso, eu falo. Também não sei se isso é bom. É preciso buscar um equilíbrio. Ou acho. Achei excelente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na história do Elias, de fato. Aí por isso que eu peguei só para trazer assim a ideia que eu trago. Ela é bem mais simples, inclusive, né? Mas ele vem primeiro para aqueles que estão transviados da lei. E Moisés, na tradição do judaísmo, foi o maior de todos os profetas. Ele foi aquele que chegou a ver, assim, não chegou a ver completamente, mas praticamente foi aquele que teve uma quase visão de Deus. É interessante a gente ouvir alguns rabinos, eles dizem que Moisés era aquele que profetizava acordado. É o único que tinha essa característica, de todos os profetas, né? Então, na perspectiva que eu entendi, assim, que eu enxergo, era muito mais um recado que estava sendo dado àqueles que permaneceriam vinculados a Moisés e a Elias, que também anunciava a vinda do Messias, de que ambos reconheciam na figura de Jesus o Messias prometido, e que isso iria reverberar para aqueles que estavam transviados, né, da lei de Moisés. Então meu pensamento foi muito mais do terra a terra, no sentido do reconhecer,
né, de ser assim uma chancela, tanto é que ali há um fenômeno de voz direta, não esqueçamos disso, né? E a gente vai ter essa visão, ou seja, seria um recado, entre aspas, para os judeus, que de fato Jesus era o Messias, ao ponto do maior profeta da história deles vir de alguma forma conversar com ele próprio. Mas fica essa proposta muito interessante da gente perceber de fato o Elias como sendo aí o encontro das revelações. Muito bom. Gustavo, Alisson, o nosso muito obrigada.